Mais um corte do Bopismo pra você e eu te peço encarecidamente, deixa o like, se inscreve no canal, porque isso ajuda pra cacete o canal continuar crescendo e eu conto com você. Vamos pro primeiro quadro do programa com o José Ilan. Eu entrevistei outro tricolor, grande tricolor também, de estirpe, André Barcinski, recentemente. Meu amigo André. Ele é demais. Ele é um cara... Deu uma tremenda entrevista. Eu não sabia que ele tinha vindo aqui, não. Ele veio há umas 3 semanas. Vou ver. Foi no estúdio lá em São Paulo. Grande André Barcinski, tricolor também. E, adora a coragem que ele falou. E a gente tem uma visão de futebol muito parecida. Ele é fã de John Kennedy, eu também. Ele é fã de Ganso, eu também, enfim. No 352 eu queria saber... Eu vou adaptar o quadro que nem eu fiz com o Barcinski, porque ele também tem uma relação com música, filmes e tudo mais muito rica. Com ele, em vez do 352, eu fiz o 4-3-2-1. Mas com você eu vou fazer o 3-5-2 e depois um 1, que vai ser o goleiro, beleza? Então eu quero saber, me fala os 3 jogadores do Fluminense que mais te irritaram na vida. Que mais me irritaram na vida? Pode falar um que esteja te irritando neste momento e na história, os jogadores que você não suportava ver. Bom, o Canóbio já tá dito, né? O Canóbio já tá nesse grupo aí, que já tá dos presentes, né? Outros 2 que mais me irritaram na vida. O Canóbio te irrita por quê? Você acha que ele é perna de pau? Cara, o Canóbio, eu tenho que fazer um meia-culpa, né? Você falou, não acho que esse dinheiro foi bem empregado no Canóbio. Tá óbvio isso agora, o Fluminense gastou 40 milhões no Canóbio, a maior contratação da história do clube. Loucura isso. Eu tenho que fazer um meia-culpa. Ele, quando foi contratado, eu achei que era uma boa contratação. Eu disse que era boa, mas eu não fico brigando com os fatos, né? Eu percebo que errei, eu falo, errei, eu estava errado. O Canóbio não vale. O Canóbio não vale nem 4. Compraram por 40. Me enganou também. Me enganou. Mas, enfim... Canóbio, hoje irrita profundamente, porque ele é um cara que briga, corre, luta, faz tudo o que tem que fazer, só não joga futebol. E ali não é atletismo, não é sumô, não é judô, não é o cara que mais briga, ali é quem joga futebol. Então, vamos lá, Canóbio é 3 jogadores do Fluminense que mais me irritaram. Cara, eu vou falar de um goleiro que estava no Fluminense em 2019, num oferecimento de Fernando Diniz, Agenor, que era um goleiro, assim, com mais sobrepeso do que eu e você juntos, mais ou menos isso, entendeu? E o Diniz botou ele no Fluminense e queria renovar o contrato dele, inclusive, isso em 2019. Lembrei do Doce Agenor, né? Nada contra ele pessoalmente, mas não tem condição, né? E era goleiro do Fluminense. E quem mais? Vamos falar de... Eu não vou muito longe, não, tá? Vou falar também de um outro reforço, aspas, recente do Fluminense, que teve por lá, muito conhecido até dos paulistas, jogou no Corinthians, Júnior Dutra. Nossa. Eu não sei o que o Júnior Dutra fez na vida para ser jogador de futebol. Só sei que jogador de futebol ele não é. Alguém disse que alguém contratou ele como tal, mas... tá bom, tem mais uns 45 mil jogadores para falar, mas esses 3 foram os que me ocorreram agora nesse momento. O Barcinski citou o Dodô, pela forma que o Dodô saiu do clube, ele falou de uma comemoração de um gol, acho que inclusive no gol contra o São Paulo ou contra... Que ele não saiu do banco. Mas eu tava lá. Eu tava do lado do banco. Eu contei essa história. Não sei se eu contei pro André. Eu tava ali como repórter da Globo, do lado do banco. E aí teve... Acho que não sei se foi contra o Boca ou contra o São Paulo. Acho que foi contra o Boca, porque ele fez um gol contra o São Paulo. Ele fez o gol contra o São Paulo, foi o segundo gol, né? São Paulo empatou e logo depois do Rogério. O gol. Acho que foi contra o Boca, tá? E aí eu fui testemunho ocular disso aí. Os caras... O Fluminense fez o gol contra o Boca. Todo mundo levantou loucamente pra comemorar e ele ficou no banco. Porque ele tava puto com o Renato, que não botava ele titular, e aí ele entrou nessa de não ser um cara participativo, de não vibrar com o time. Eu vou dar uma chance pro Dodô nessa aí, porque eu acho que ele tinha alguma razão. O Renato, não só o Renato, os treinadores brasileiros, de uma forma geral, eles são muito cabeça dura, né? Eu acho que não justifica ele não vibrar com o time, de fato, mas ele tinha alguma razão na insatisfação dele. O Dodô jogava muito, né? O Dodô era um grande jogador, era um cara que não teve uma carreira exatamente super regular, super consistente, mas jogava muita bola. Ele tinha vaga ali, ou pelo menos mais vaga do que o Renato estava dando. Então, pra mim não tá entre os mais irritantes, não. O Dodô, curioso, porque eu entrevistei botafoguenses aqui, e ele também irritou o botafoguense pela forma que ele saiu do Botafogo e foi pro Fluminense, né? E ele jogou no São Paulo, e ele também saiu meio no São Paulo, no Palmeiras, no Santos. É curioso, é um jogador muito talentoso, hoje acho muito bom comentarista, mas de fato ele também não virou o Dodô de algum time. Talvez o Dodô do Botafogo ele tenha virado. Agora me fala 5 séries favoritas. Ih, rapaz, 5, é? 5. Eu tenho pouco tempo de ver série, essa é a verdade. Gostaria de ver muito mais do que eu vejo. Mas vou tentar aqui, 5 séries favoritas.
Eu vi recentemente Adolescência, que eu achei uma série muito boa. Muito boa. Muito boa, né? Eu vi uns 2, 3 anos atrás uma série chamada Your Honor. Acho que ela não tem nome em português. É ela não foi do traduzida. Bryan Cranston, que ele é um juiz e o filho matou Isso, alguém. isso. Muito bom. Muito boa essa série. Muito bom. Eu gostei de Falda. Gostei muito de Falda. Nunca vi. Falda. Excelente. Uma série israelense. Ah, Falda com U. ah. Eu gostei de... Qual que é a história? É sobre o conflito no Oriente Médio. Ah, é um é? negócio extremamente... Se você der um Google aí, você vai achar que é um negócio extremamente, assim, elogiado por muita gente, colocado por muita gente como uma das maiores também da história, por muita gente. É? Você vai ver. Nossa, vou procurar. Falda é Nunca tinha muito ouvido boa. falar. Agora precisa ser atualizada, porque agora está acontecendo a coisa na vida real lá. Mas, enfim, é excelente, excelente. Eu gosto muito de Califado. Também nunca vi, cara. Muito boa. Muito... Essas duas nunca foram citadas aqui, cara. Califado eu acho que é uma série sueca, se eu não me engano. Eu gostei de... Eu acho que eu já falei 3 ou 4. Falou 4. Falei 4. E vou citar, então, Round 6. Eu gosto de Round 6. Também gosto. Eu gosto bastante. Eu não gostei tanto da segunda não vi. temporada agora, mas a primeira eu gostei bastante. Eu gosto de coisa assim... eu gosto de entretenimento, meio dark, né? Tem uma coisa ali, tem um humor meio dark ali. Total. Eu curti bastante. Que legal, cara. Eu adoro fazer essas perguntas porque vira um acervo, né? Já fiz mais de 80 entrevistas, vira um acervo. Você indicou 2 séries que nunca tinham sido mencionadas. E você não citou algumas que são quase sempre mencionadas. Mas elas podem estar nas superestimadas. essa que é a história. Olha, é um teaser. Daqui a pouco ele fala. Eu não vi, tem muita série famosa que eu não vi. Mas tem pelo menos uma muito famosa que vai entrar daqui a pouquinho na lista dos superestimados. Maravilhoso, assim que é bom. Agora me fala 2 filmes que te emocionaram. Você falou que não é um cara muito chorão, né? Cara, eu me emocionei com Lista de Schindler, muitos anos atrás, né? E vamos lá. Eu vou falar de... Eu não sou muito chorão pra filme. Eu sou um cara até chorão na vida. Eu acho que chorar é bom, eu acho que é importante. Outro dia a gente se despediu lá da Placar de um colega que saiu agora, o meu amigo Lucas Pedrosa, foi pra Cazé. Craque. E ele chorou lá durante a despedida. Aí ele, não, puxa, desculpa chorar. Eu falei, ô Pedrosa, chorar é bom, porque a gente só chora por amizade, por amor, por coisa importante. Ninguém chora por nada desimportante. Então eu acho legal, eu não tenho nenhum problema com chorar. Mas eu não sou de chorar com filme, não, porque eu sou um cara muito crítico, sabe? Então precisa me pegar bem o negócio ali pra realmente, pra eu me emocionar. Eu já citei Lista de Schindler, e eu vou citar um filme da minha infância que me emocionou. Acho que eu não chorei, não sei se chorei, mas... como remete muito lá à minha infância, e é uma coisa que na época fez um sucesso absurdo, né? E marcou uma geração inteira, e já foi revisto, já foi refeito, eu vou citar E.T., que é um filme que me emocionou quando eu era um moleque de 12 anos. Tá bom esses 2 aí. Tá demais, tá demais. E.T. também nunca tinha sido citado como filme emocionante, e é muito emocionante. Um filme que é muito citado aqui, inclusive o Mauro César veio aqui e citou, foi Cinema Paradiso, que é um filme também muito, muito bonito. Música te emociona? Bastante. Música, não sei se é a ponto de chorar, mas me emociona muito, assim, né? Eu sou um cara, eu gosto de música romântica. Eu dei uma entrevista esses dias pro Barcinski, né? A gente fez um programa juntos lá no programa que ele tem numa rádio, e com músicas, com um repertório alternativo indicado por mim de músicas românticas, né? Então, assim, eu gosto muito porque eu gosto de música de força, música de saudade, enfim, coisas assim meio que muita gente vai chamar de piegas, de brega e tal. Eu gosto. Eu sou um cultivador disso. Por isso eu vou com você, como eu fiz com ele, vou pedir pra você falar 2 músicas ou 2 bandas que você ama. Se você puder falar uma banda artista, brasileiro e estrangeiro, ou música brasileiro e estrangeira que você fala, cara, essas daí, de vez em quando entra no meu repeat e eu fico ouvindo muitas vezes. Eu sei que você é fã de Roberto Carlos, né? Então me conta se você tem esses 2 artistas, essas 2 músicas. Uma banda ou... Você que manda. Eu gosto muito de Roberto Carlos, embora seja extremamente crítico também ao Roberto, né? Pelo que ele não tem feito nos últimos 40 anos, né? Ele é um cara que tem uma carreira espetacular nos anos 60, nos anos 70,
E eu devo reconhecer que dos anos 80 para cá ele veio num declínio absurdo e chegou numa situação que, na minha opinião, ele está só perdendo. Eu acho que ele deveria dar uma segurada, preservar a imagem dele. Então, assim, eu sou fã, mas não sou cego, né? Então, assim, você perguntou o quê? Coisas que me emocionem, assim, Não, da vida, assim, que você talvez tenha suas favoritas, assim, tipo, artistas brasileiros e estrangeiros, ou músicas que você fala, cara, por exemplo, eu tenho uma relação com Caçador de Mim, do Milton, por exemplo. É uma música que me comove, dependendo do dia, eu choro a música inteira. Tem alguma música que cause isso tem em você? muitas, Lucas, tem muitas, mas eu vou citar umas 2 ou 3 aqui, porque são músicas da minha vida, assim, sabe? Também, desde que eu era pequeno, ouvia, muito pequeno. Eu ouvia Debaixo dos Caracóis dos Seus Cabelos, do Roberto Carlos, com 3, 4 anos de idade. Minha mãe conta, eu não lembro, ela conta que eu botava o disco sem parar, na vitrola, 5, 10 vezes por dia, sabe? Enfim, então... E eu tenho uma relação com algumas músicas do Roberto do começo dos anos 70, De Tanto Amor, Debaixo dos Caracóis, Amada Amante, são todas músicas maravilhosas, né? Do fim dos anos 60 você tem ali As Flores do Jardim da Nossa Casa, que é uma música triste. O Roberto, assim, o que ele tem de bonito é que ele canta músicas tristes de uma forma sublime, né? E eu gosto da música triste, eu realmente gosto das músicas tristes, as músicas romanticamente tristes. Mas, enfim, eu gosto muito de Sonhos, do Peninha, que é uma música também que acho que de 76, 77, eu devia ter 6, 7 anos de idade, eu ouvi muitas vezes, depois foi regravada pelo Caetano Veloso, foi regravada por um monte de gente. Eu gosto de Impossível Acreditar que Perdi Você. O Márcio Greik. Do Márcio Greik. Amo essa música. Pois é, que eu botei no programa lá com o André, que é uma música absolutamente devastadora, assim, em termos do que é a vida real, né, do que acontece realmente, né, com as pessoas. Então, assim, a pessoa tem que ouvir esse tipo de coisa sem preconceito, né? Claro. Tem que prestar atenção naquilo ali e entender a profundidade simples do sentimento humano. É muito simples, mas música simples é legal também, né? Você falar de uma forma simples do que é simples, porque o sentimento humano é muito simples, né? Você ter saudade, você tá decepcionado, você tá na fossa, você tá feliz, isso aí são sentimentos simples do nosso dia a dia. Então, citei algumas para vocês, eu acho que estão boas essas aí, e bandas assim que eu já citei aí o Roberto, mas eu gosto de tudo, eu sou um cara muito eclético. Você é? Eu muito. Eu tenho LPs do Iron Maiden, do Accept, de música, LPs, discos mesmo, de heavy metal, e tenho o CD do Márcio Greik, do Fernando Mendes, do José Augusto, que é um cara que virou meu grande amigo, que é um cara, para mim, que deveria ser muito mais reconhecido na música brasileira. Então, assim, eu sou muito eclético. E gosto muito também das coisas do Caetano, do Chico, do Milton, gosto de algumas coisas. Adoro Marisa Monte, gosto de Adriana Calcanhoto. Então, assim, eu vejo beleza nisso tudo. Mas eu não tô fechado numa caixinha de que só o que é sofisticado, só o que é aceito, pra mim tá legal. Não, eu sou até meio rebelde com isso. Se a coisa não é aceita, eu gosto de ir lá ouvir e falar, eu gosto disso aqui, tá? Esse cara aqui, o Giliari, ele tem uma música muito boa, o Márcio Greik tem um monte de música boa, esse cara... Então, assim, eu sou um cara meio contra a maré nisso aí.